Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. O tema da minha mensagem nessa manhã, ou tarde, noite, seja a hora que você for ver, é sobre o poder da intercessão, o valor que tem a oração e no sentido de mudar sentenças. Se a igreja brasileira orasse mais, se nós os cristãos acreditássemos mais no poder da oração. É interessante que nesses últimos tempos, muitas causas estão sendo pleiteadas, julgadas e combatidas. E causas essas legítimas, porque a nossa sociedade vive uma convulsão, inversão de valores, e as frentes de batalha são as mais intensas e mais numerosas. Mas o problema é que as ferramentas de combate não têm sido eficazes. A igreja tem lutado muito no campo natural e esquecido da poderosa ferramenta que lhe foi conferida, a oração, porque a luta também se dá em campo espiritual. Por isso ela tem plantado muito e colhido pouco. Ela tem desferido muitos golpes, mas não tem ferido o inimigo. Nesse sentido, eu não conheço estratégia melhor de combate, ferramenta melhor para a batalha, instrumento mais eficaz nessa empreitada ou nesse momento decisivo que a igreja está envolvida do que a oração, a intercessão. E como ela pode mudar circunstâncias e realidades e sentenças. Isso pode ser visto claramente no livro de Esther. Nós temos aqui uma situação muito, muito delicada, uma situação de perseguição e de uma sentença real sendo dada através de Hamã, o chefe da defesa do rei Assuero, por inveja e por perseguição aos judeus, faz com que o rei decrete uma sentença ordenando a execução sumária de todos os judeus residentes na Pérsia. Nesse momento, uma mulher judia se casa com esse rei, o rei Assuero. Ela se chama Esther. E Esther fica sabendo que havia sido escrito um decreto contra os judeus. Esse decreto está aqui, Esther capítulo 3, verso 12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Hamã, tudo se escreveu aos sátrapas e os príncipes. Verso 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, veja o decreto, veja a carta, escrita pelo rei, assinada com o seu anel, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Esse era o decreto. Esther, que era casada com o rei, o que faz? Fica sabendo do decreto e, obviamente, isso mexe com ela, porque estava envolvendo a sua descendência, a sua família, o seu povo. E ela sabia que eles iam ser exterminados. Esther não fica parada. Ela podia tomar várias atitudes. Ela era mulher do rei, ela era rainha, ela podia tentar persuadi-lo, ela podia tentar dar um golpe de Estado, ela podia tentar força política, militar, ela podia tentar uma enormidade de recursos. Mas Esther foi fazer o quê? Ela sabia que o porte da guerra que ela estava travando, e ela sabia que o que estava em jogo era a vida de milhares de judeus, então ela não podia falhar. Então ela vai usar a mais poderosa ferramenta. Esther vai interceder, Esther vai orar, não só Esther, mas o seu tio Mordecai e também os judeus. O
texto diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco e de cinza e saindo pela cidade, clamou em grande clamor. Oração. E que mais? Depois, agora Esther. Então disse Esther a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que acharem Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias e 3 noites. Depois eu e as minhas servas também jejuaremos. O que eles vão fazer? Uma sentença está dada. É uma situação praticamente irreversível. Eles vão orar, eles vão interceder. Mordecai, o seu tio, os judeus, as servas de Esther, e Esther vai orar. E a Bíblia diz assim: vou orar e jejuar, depois irei ter com o rei. Ela então ia pedir para o rei que revogasse tudo isso. Esther então ora. E o que acontece? Esther ia se dirigir ao rei, e se o rei estendesse o trono, o cetro, ela seria ouvida. Se não estendesse, ela morreria. Ela vai até o rei estende o cetro. Ouve Esther. E sabe o que acontece? A sentença então é mudada. O rei muda um decreto real assinado com seu anel. Uma coisa quase impossível de se acontecer. Está escrito em Esther, capítulo 8, verso 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei. Enviou cartas e nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. Veja só. A sentença foi mudada. E milhares de judeus foram poupados da morte, da execução sumária. Por quê? Porque uma mulher se dispôs a orar e a interceder. Da mesma sorte, eu quero dizer para você, eu não sei qual situação você se encontra, mas eu acredito que a maioria não chega aos pés do que Esther estava passando. A envergadura, o grau do que essa mulher passou, porque era uma sentença vinda da autoridade máxima da terra, um rei, e Esther conseguiu reverter. Da mesma sorte, eu não estou dizendo que você deva parar de buscar os seus recursos naturais junto à justiça, junto à medicina, junto às suas influências, seu físico, mas eu estou dando aqui a você a maior ferramenta, a intercessão. Se coloque de joelhos imediatamente por esse filho, por esse casamento, por essa doença, por essa situação, e clame, invoque, se derrame diante do trono de Deus com súplicas, com jejuns, e peça. E mesmo que seja uma sentença de morte irreversível, doença, uma crise ou algo inimaginável, Deus é poderoso em resposta à sua oração. Assim como reverteu a sentença de Esther do povo judeu, reverter a sua. Muito pode a súplica de um justo por sua eficácia. Ore agora mesmo e confie a resposta nas mãos daquele que tudo pode, tudo faz, tudo conhece. Deus abençoe, tenha um excelente dia.